Boa tarde, Pastor Clodoaldo Brito e mais uma reflexão da Palavra de Deus. Estamos juntos a partir de agora e daqui a pouco nós estaremos também com esse vídeo no YouTube. Você que está assistindo agora pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like e compartilhe com outras pessoas para que essas reflexões também possam chegar a outras vidas, a outros corações, edificar outras vidas. E você pode fazer isso simplesmente compartilhando, né? Compartilhando. E não esqueça de interagir com a gente para que o YouTube possa também mandar, né, para mais gente ainda os nossos vídeos, as nossas reflexões e ministrações. Então, sejam bem-vindos aqui também no Instagram, faça a mesma coisa, compartilhe com outras pessoas. E mesmo assim assistindo pelo Instagram, depois nós estaremos lá, né? Postaremos esse vídeo lá no YouTube. Interaja conosco também na nossa página IPRJ Oficial. Essa é a nossa página lá do YouTube. IPRJ Oficial. Amém? Hoje nós queremos bater um papo sobre um tema que é de extrema relevância para nós, servos de Deus, para o nosso, diz respeito ao nosso relacionamento com o Senhor, né? Eu queria conversar com vocês sobre a oração, sobre o valor da oração, sobre o poder da oração, sobre a importância da oração. E a pergunta talvez seria: qual é a essência da sua oração? Como anda esta prática deste meio de graça que Deus deu para nós? Dessa ferramenta tão poderosa que o Senhor concedeu à sua igreja e a cada um dos seus servos individualmente. Oração. Qual o conceito de oração? Quem deve estar no centro das nossas orações? E ainda, qual deve ser o propósito último, o principal propósito da prática da oração? Ou qual principal propósito de orarmos ou ao orarmos? Qual deve ser o principal propósito, o fundamental propósito para as nossas orações? E aí, você tem orado? Você gosta de orar? Como são as suas orações? Em que circunstância você tem orado? Em que situação você tem dobrado seus joelhos? E obviamente, quando falamos dobrar os joelhos, nós estamos falando da prática da oração, mas isso independe da posição física, né? O que tem movido você a orar, a falar com Deus em oração? Seja ajoelhado, sentado como eu estou, ou andando, ou deitado, ou prostrado. Independe de qual posição física, obviamente. Eu sei que vocês sabem disso. Mas o que é que te leva a orar com mais intensidade? O que é que te impede de viver uma vida de oração? O que é que te motiva a orar? E o que contém as tuas orações? Como é que você entende oração? Qual o valor da oração para você, para a sua vida, para a sua caminhada, para o seu relacionamento com Deus, com o seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais, com seus amigos, suas relações de trabalho, profissionais?
qual o lugar da oração na sua vida? Esse é um tema muito importante na vida cristã. Oração. E a gente precisa entender o significado de oração, sobretudo a essência da oração. E de novo, que eu vou falar aqui acerca disso, talvez seja justamente uma repetição, não é? Talvez seja uma repetição, mas qual deve ser a essência da nossa oração? E a gente sabe que a oração é nada mais, nada menos do que dialogar com Deus. Orar é conversar, é dialogar com Deus. Logo, o caráter da nossa oração, o que é essencial da oração, é o reconhecimento de Deus e de nós mesmos. Então, a oração, se ela é um ato de conversa com Deus, é o nosso diálogo com Deus, o caráter essencial da oração é nós sabemos quem é Deus e nós proferimos isso nas nossas orações, mas também sabemos quem é nós e nós proferimos isso também nas nossas orações. Quando eu dobro os meus joelhos, quando eu fecho os meus olhos, quando eu oro, quando eu tenho essa atitude de orar, quando eu pratico este meio de graça tão maravilhoso que Deus concedeu a cada um de nós, eu estou justamente praticando, eu estou dialogando com Deus, e no meu diálogo eu tenho que confessar. A essência da minha oração, o caráter da minha oração deve declarar quem Deus é. Quem Deus é. Mas também declara quem sou eu, porque eu devo reconhecer a grandeza, a majestade, a glória, o poder, a graça, a misericórdia de Deus nas minhas orações. Em contrapartida, reconhecer a minha natureza pecaminosa, as minhas teimosias, as minhas limitações, os meus pecados, as minhas limitações. Eu não posso fazer, eu sou assim, eu preciso da graça do Senhor, eu preciso da misericórdia do Senhor, eu preciso do Teu Espírito, eu careço da ação do Senhor na minha vida, eu careço da transformação do Senhor na minha vida. Então é esse diálogo, essa confissão, a oração, esse diálogo em que eu confesso, eu profiro, eu sei, eu declaro a grandeza, a majestade, a graça, a misericórdia de Deus. Mas eu também conheço a mim mesmo e eu confesso, eu me coloco. Deus, eu preciso, Senhor. Eu reconheço as minhas fraquezas e elas são essas. Se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir. Senhor, eu estou precisando disso e disso. E eu percebo que, embora eu deseje muito isso, quando esse crescimento, esse amadurecimento, eu percebo que eu pratico essas coisas que me afastam do Senhor e eu preciso me aproximar do Senhor, eu preciso estar perto do Senhor. Então me ajuda, Senhor, diante das minhas fraquezas, tenha misericórdia de mim, perdoa os meus pecados. Então esse diálogo que revela, e a essência da oração é justamente esse reconhecimento de quem Deus é e de quem somos nós. E nós, então, amigo meu, pastor Sérgio Dário, grande homem de Deus, ele escreve reflexões, tem até esse livro, reflexões ou meditações cristãs, são várias reflexões sobre vários temas da Bíblia, e ele escreve, pensando nisso, na essência da oração, ele escreve, olha, o exercício da oração é uma oportunidade para crescermos no conhecimento prático de Deus. Orar também é proporcionar autoconhecimento e reflexões sobre a nossa vida cristã
e o lugar de Cristo ocupa nelas. Qual é o lugar que Cristo ocupa na minha caminhada cristã, na minha vida cristã? Então, o pastor Sérgio muito feliz nessas meditações cristãs. É um livro muito interessante, pastor Sérgio Dário, aqui, livro Meditações Cristãs, pastor Sérgio Dário, né? Um grande abraço para o pastor Sérgio Dário aí. Um livro muito interessante. Então, oração, a essência da oração diz respeito a conhecermos, é esse diálogo com Deus em que nós declaramos o nosso conhecimento de Deus, nós declaramos as grandezas, a majestade, a glória, a graça, a misericórdia dele. Mas nós também exercemos esse autoconhecimento de confessar as nossas fraquezas, os nossos pecados, pedir a ajuda do Senhor, a nossa total dependência dele. A oração, portanto, nesse sentido, é vital para a nossa vida e o nosso amadurecimento e o nosso conhecimento de Deus nesse relacionamento, né? E Deus, a minha oração deve ser teocêntrica, cristocêntrica. Deus deve ser o centro das minhas orações, em que eu vou glorificá-lo, eu vou exaltá-lo, eu vou reconhecer a sua grandeza, a sua majestade. E na oração, eu declaro isso como? Na oração eu vou justamente declarar que eu me submeto à vontade de Deus. Então, isso é Deus no centro. Isso é a minha oração cristocêntrica, ou teocêntrica, como preferir, ou ambos, né? E eu não oro para expor a Deus a minha vontade, e pedir a Ele que faça a minha vontade, que Ele faça como eu quero. E Ele diz, olha, nos ensinou, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, a oração diz respeito a quem Deus é, a sua glória, mas também diz respeito a nós, em que nós estamos pedindo a Deus para que nós nos adequemos à vontade dEle. Na oração nós não vamos expor e não vamos colocar ou impor a nossa vontade para que Deus faça aquilo que a gente quer, que a gente deseja, mas para que Deus nos amadureça, para que Deus nos dê graça, para que nós nos adequemos à sua vontade, para que nós nos encaixemos na sua vontade, para que nós conheçamos a sua vontade. Deus, qual é a tua vontade acerca disto? Senhor, eu quero tomar essa decisão. Senhor, eu quero ir por essa direção. Senhor, eu estou pensando em casar com aquela pessoa. Senhor, eu estou pensando em fazer aquele negócio. Senhor, eu estou pensando em fazer isso. Senhor, eu estou precisando disto. Enfim, mas se a oração é cristocêntrica, eu devo não impor a minha vontade, mas me submeter, procurar conhecer, Deus, qual é a tua vontade acerca deste assunto, acerca dessa decisão, acerca deste negócio, acerca desse relacionamento. Qual é a tua vontade? Eu garanto para você. Se a sinceridade em você, na sua oração, está procurando saber, conhecer a vontade de Deus, Ele te revelará. Ele revelará para você. Ele te dará paz. Ele te irá direcionar. E acredite, você só vai tomar as decisões corretas. Porque Deus vai revelar a vontade dele para você. E quando a gente faz assim, não tem jeito de dar errado. Né? Então, o centro da nossa oração é Deus, a quem Ele é a sua vontade. A oração vai nos proporcionar e vai trabalhar em nós para que nós nos adequemos à vontade de Deus. E eu quero citar 2 textos aqui que eu acabei esquecendo de citar. O primeiro texto que eu pensei justamente é Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, ou a carta de Paulo aos Efésios. Ele fala sobre as armaduras de Deus, e naquele contexto ali, naquela perícope, depois de tomarmos posse, de exercermos todas as armaduras de Deus que Deus nos dá, ele diz, orando com toda a súplica, com ações de graça.
né? Efésios capítulo 4 e o verso 18 diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Mas quando a gente fala de submeter-se à vontade de Deus, a oração, a nossa oração, ela deve ser cristocêntrica e deve fazer com que nós nos encaixemos na vontade de Deus e não a vontade de Deus encaixada na nossa. Então a gente vai falar sim dos nossos sonhos, dos nossos problemas, das nossas dificuldades, das nossas vicissitudes, das nossas decisões que precisamos tomar, daquilo que nos está incomodando. Iremos expor as nossas necessidades, mas sobretudo a oração não tem esse propósito de gerar e Deus fazer aquilo que você está pedindo. Mas a oração sincera, verdadeira, com essa mentalidade, com essa centralidade em Cristo, vai fazer com que Deus trabalhe em nós para que nós façamos, optemos pela vontade dEle, nos submetamos à vontade dEle. E para isso eu penso muito na oração de Jesus ali no Getsemane, entre muitas orações, e a que eu mais percebo ali é Jesus dizendo: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Mas se não, Senhor, se não é possível, Senhor, passar de mim esse cálice sem que eu beba, que é da ira de Deus, é sobre o pecado, sobre o nosso pecado que Jesus estava assumindo. Ele ora 1, 2, 3 vezes e ele diz: Pai, se não é possível passar de mim esse cálice, que eu estou pronto e que eu esteja pronto para me submeter à tua vontade. A tua vontade é melhor. A tua vontade é melhor. E Jesus sempre procurou fazer em todo o seu ministério, em toda a sua vida aqui terrena, ele tinha prazer em se submeter, em fazer a vontade de Deus. Ele orava, tudo que ele fazia era para agradar. E Deus profere, Deus o Pai testemunha: esse é meu filho em quem tenho prazer. Sabe por quê? Porque ele é único. E ele tinha prazer em fazer a vontade de Deus. Então, todas as orações de Jesus revela esse cuidado, esse interesse em fazer tão somente. E ele diz: olha, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. O seu prazer maior era fazer a vontade do Pai. E quando nós falamos que a nossa oração deve ser cristocêntrica, nós estamos falando sobre justamente isso, para que nós nos adequemos à vontade de Deus. A gente não vai mudar a mão de Deus, a gente não vai mudar o agir de Deus, a gente não vai mudar a vontade de Deus. Pelo contrário, Ele vai revelar a sua vontade e nós iremos nos submeter, e Ele irá nos ajudar, Ele irá nos dar graça para que nós façamos a sua vontade, porque a sua vontade é a melhor coisa que pode acontecer conosco. A melhor decisão que nós podemos ter é fazer a vontade de Deus. E caminhando para o final ainda sobre a oração, o objetivo final da oração, o principal motivo da oração é cultivar, né, um relacionamento com Deus. Através da oração a gente cultiva, a gente amadurece, a gente cresce, a gente se aproxima do Senhor, a gente conhece o Senhor. Então a oração é o meio mais eficaz, se não o último, para que nós mantenhamos o nosso relacionamento com Deus. A oração tem esse poder, esta graça de mantermos ali em constância o nosso relacionamento, o nosso entrosamento com Deus e com sua vontade. E o Senhor fala isso de uma maneira maravilhosa
através de Jeremias, né? A Jeremias, o profeta, e também a toda a nação a quem Jeremias profetiza. Clamas a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. A oração vai revelar a vontade de Deus. E revelando a vontade de Deus, nós iremos experimentar coisas maravilhosas que Ele faz no meio do seu povo através da oração. Deus tem prazer em nos ouvir, em dialogar conosco. E a oração não é um monólogo, mas Deus também fala com a gente. Então é, de fato, um entrosamento, de fato é um relacionamento, de fato é um diálogo, é uma conversa a dois. Eu e Deus, você e Deus, né? Você e Deus, eu e Deus. Então, a oração tem como propósito principal esse relacionamento com Deus. E muitas vezes, aí o pastor Sérgio escreve dizendo que, embora das muitas vezes que nós oramos, nós falávamos até isso ontem, né? Falávamos ontem pela manhã, na consagração, e falávamos também ontem à noite, no culto, na mensagem de ontem à noite. E a maioria, eu vou dar um número assim só para exemplificar, 99% das nossas orações não é desenvolvendo o nosso relacionamento com Deus, não é nutrindo esse relacionamento com Deus, mas é pedindo, fazendo petições para que Deus nos dê isso, Deus nos dê aquilo, para que Deus nos livre disso, para que Deus nos livre daquilo, para que eu supra essa ou aquela necessidade, para que Deus abençoe aquela pessoa, para que Deus... E não é errado pedir nada. Se a gente não pedir a Deus, a gente pedir a quem? Mas, por via de regra, geralmente, a maior parte, né? A maior parte da nossa oração é pedindo alguma coisa a Deus. A maior parte da nossa oração é pedir algo a Deus, apenas pedir algo a Deus. É apenas pedir algo a Deus. E esse não é o fim último da oração, não. Oração é esse relacionamento com Deus, de intimidade, né? De intimidade com Deus. Sabe quando a vida conjugal, por exemplo, eu sempre falo sobre isso, geralmente a vida 2, geralmente nós usamos o quarto somente só para dormir e para ter as nossas relações, né? Nossas relações. Só que o quarto também é lugar de a gente falar não somente dessa intimidade, né? Da intimidade do casal, né? Das nossas relações físicas, inclusive, que faz parte, que é essencial no casamento, na vida 2, né? Mas também o quarto deve ser o lugar para as nossas conversas, para se inteirar do dia, para se inteirar das nossas decisões, né? Para conversar sobre alguma coisa que não está muito bem, e se acertar ali, conversar ali, para orarem juntos acerca do nosso dia a dia. Então, o quarto, só pregando aqui para ilustrar, não é somente da gente receber as nossas carícias, né? Suprir essas necessidades físicas, que é natural, principalmente o homem, né? O homem mais do que a mulher. Mas, enfim, é lugar também da gente conversar sobre tudo, de nós afinarmos o nosso relacionamento do dia a dia, não somente o relacionamento físico, não somente o relacionamento sexual, para ser mais claro, mas também para nós conversarmos sobre os problemas, sobre as dificuldades, e isto traz uma maturidade tremenda para o casal, porque um conhece o outro, um ouve o outro, um conversa com o outro, um expõe para o outro as dificuldades, os problemas, e ambos vão ter uma direção melhor para como resolver aquilo, como tratar daquilo outro. E o nosso relacionamento com Deus é geralmente
deve ser assim, meus irmãos. A oração não deve se restringir apenas a momentos que nós vamos pedir aquilo que nós precisamos, que nós estamos buscando, mas para desenvolvermos e amadurecermos o nosso relacionamento com Deus, a nossa intimidade com Deus. Imagine aí o camarada que só lembra da esposa, só lembra de carinho na hora que ele está querendo ter uma relação sexual com ela. Não é? Ele só lembra de conversar, né? Quando ele está querendo alguma coisa, quando ele quer passar o cartão lá, sendo que ele não tem saldo. Os casais sabem do que eu estou falando. A gente fala bastante sobre isso. Então, o nosso relacionamento com Deus, é claro que Deus, diferente de nós, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é gracioso, Ele é cheio de graça e de misericórdia. E mesmo quando a gente ora somente pedindo, e não se preocupa, na verdade, de ter um relacionamento, não se interessa pela presença dEle, por conversar, por ouvi-lo, ouvir ao Senhor, Deus é tão misericordioso e diferente de nós, que pela sua graça e sua misericórdia, Ele nos abençoa e nos atende quanto nós pedimos. Mas Deus tem muito mais prazer. Deus tem muito mais prazer em nos abençoar ainda mais quando nós nos preocupamos em viver uma vida de oração. Apenas pelo prazer de relacionar, de conversar com Deus, por desenvolver o nosso relacionamento com Deus. Então, o propósito principal da oração é nutrir, é desenvolver, amadurecer, a estreitar esse relacionamento com Deus através do diálogo, da conversa. Ô Senhor, senta aqui, Senhor, meu lado aqui. Ô Senhor, senta aqui que eu quero falar contigo, eu quero falar com o Senhor. Ô Deus, é tão bom estar aqui. É tão bom, meu Deus, poder falar contigo. É tão bom, Senhor amado, ouvir a tua voz e Deus vai falar com você. Deus vai falar com você. Né? Deus vai falar com você. Pastor Sérgio, na verdade, ele relaciona essas coisas e ele então vai falar sobre algumas frases, né? Algumas frases que nos confrontam acerca da oração. Presta atenção, eu vou ler todas essas frases aqui, já encerrando aqui. Primeiro, Calvino, ele transcreve uma frase de Calvino. A segurança carnal impede uma entrega alegre à oração. Então, a gente acha que está seguro demais, essa segurança carnal, e nós às vezes não pensamos em essa entrega total ao Senhor, essa dependência total, independente se tudo vai bem ou não, né? Na nossa vida diária, nas nossas coisas pessoais. A carne e o diabo são grandes empecilhos à oração, né? Lutero disse, né? A carne, os nossos desejos carnais, a busca por entretenimento, nós queremos e achamos que merecemos ser felizes e corremos atrás disso. E às vezes nessa busca, nesse entretenimento, nesse corre-corre, nesse vai e vem, essa luta do dia a dia para suprir as nossas necessidades carnais, as nossas realizações carnais, isso se torna, e o diabo vai proporcionar muita coisa para que nós não tenhamos uma vida de oração. São empecilhos à oração diante do Senhor. A maior preocupação do diabo é afastar o cristão da oração. Ele não teme os estudos, nem trabalhos, nem a religião daqueles que não oram. Ele ri da nossa labuta, zomba da nossa sabedoria, mas teme quando nós oramos. Spurgeon escreveu sobre isso. Deus ouve mais a oração do que as palavras. Cipriano, Deus ouve mais a oração do que as palavras. E a oração nesse sentido de declarar a grandeza de Deus, as nossas fraquezas, a sinceridade. A oração é um dever compulsório de todos os dias e de todos os momentos da nossa vida. Calvino também escreveu isso. Orar não é um substituto da obediência. Você tem que orar e obedecer, né? Eu já obedeço, já não preciso orar não. Você tem que fazer os dois. É impossível ser cristão sem oração e meditação permanente. Meu Deus do céu, isso aqui é
pancada, porque é impossível ser um cristão verdadeiro, que tenha essa sintonia, esse relacionamento com Deus, sem oração e sem a leitura da palavra de Deus. Então, esses dois caminham juntos. É vital para a vida cristã. E por último, na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. John Bunyan, né? John Bunyan, o escritor de O Peregrino. John Bunyan é o escritor de O Peregrino. Ele então fala que é melhor ter um coração sem palavras, né, na oração, do que ter uma oração sem coração. Ou seja, você tem que colocar o coração nisso. Você tem que se emocionar sim. Você tem que sentir essa necessidade. E você deve expor isso. E muitas vezes nós vamos orar e nós não temos palavras de fato, né? E a gente chora, a gente se derrama no altar. A gente não levanta mais o mesmo. A gente não levanta como chegamos ali vazios, né, da presença de Deus. Quando a gente levanta, a gente está vazio de nós mesmos e cheios de Deus, porque nós somos saciados na oração, né? Porque nós temos fome de Deus, sede de Deus, e Ele nos chama, Ele nos convida, Ele nos adverte, Ele nos chama ao alistamento para esse exército de guerra. Ele nos convoca para que nós o busquemos em oração. E Ele tem prazer em se revelar para nós também na oração e na sua palavra. E aí, como anda a tua vida de oração? Quais são as tuas motivações? Como anda o teu tempo de oração? Leitura da palavra. Como anda o teu relacionamento, o teu diálogo com Deus? Ok? Deixa eu agradecer aqui as pessoas que entraram até agora. Deixa eu ver aqui. Mário, grande abraço, Mário. Claudinha, um abraço, Cláudia. Saudade de você. Manda um abraço para a irmã Alice, viu? Manda um cheiro para a irmã Alice aí. Arielle, eu acho que está em casa hoje. Acho que não tem aula hoje não é, Arielle? Vinha também por aqui. Vinha, não vim mais. Já veio, já voltou. Maria Amaral Paiva, Lia, né? Lia, Dona Zélia está até aqui em casa, viu, Lia? Dona Zélia está ali. Chegou hoje aqui em Jequié. Dona Zélia, Gil, Elaina, esposa de Gil, e Raniel. A Zélia está aqui, ou Lia. Lai Costa, Lai, direto de Salvador, né? Pra quem não sabe, Lai Costa é irmã de Vinha aí. Deixa eu ver aqui, mais alguém? Enfim, todos que estão nos assistindo aí, não esqueça depois de ir lá no YouTube, por favor, se inscreva, dê o seu like e compartilhe com outras pessoas também essa reflexão. Até a próxima, que Deus abençoe a todos e tenham todos uma excelente tarde. Deus abençoe.